Eu tenho certeza que tu já recebeu o conselho de que a gente precisa aproveitar o processo e não só focar no resultado. Aproveitar a jornada, não só ficar na expectativa dos objetivos. Se deliciar com a caminhada e não só ficar esperando a linha de chegada. É muito legal, né, essa ideia na teoria, mas na prática, isso nem sempre é fácil da gente fazer e muitas vezes é conflitante dentro de nós esperar o resultado ou desejar um resultado e também aproveitar o processo. Às vezes a gente não consegue aproveitar o processo, às vezes a gente fica só focado no resultado. E pensando em compartilhar algumas formas de enxergar isso, que me ajudam, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, eu escolhi esse tema para o nosso episódio de hoje e vou compartilhar um momento da minha vida mais fresquinho, assim, o que eu mais tenho vivido atualmente. Esse episódio especificamente, ele vai sair muito perto de quando eu tô gravando, né? Então, eu vou poder falar sobre uma história que, na verdade, é o meu momento atual, mas vou compartilhar algo que eu realmente tô vivendo agora, uma coisa muito particular, muito privada, enfim, como eu posso falar isso, mas é algo que eu tenho me dedicado nesses últimos meses, se eu for pensar aqui, nesse último ano, e que tem a ver com essa lógica, e tem a ver com fichas que foram caindo pra mim ultimamente, e que foram, assim, se somando a coisas que eu já pensava, coisas que eu já via que eram importantes, alguns preceitos até da TCC com relação a desempenho, resultado, foco, né, no desempenho, no resultado, enfim, essas diferenças e espero que a gente possa ter uma boa conversa com relação a esse assunto que é tão importante. Espero poder ser útil de alguma forma e mesmo que esse vídeo talvez não tenha um objetivo tão claro, mas espero que ele seja útil no final das contas para quem for tirar o seu tempinho para ouvir. Mas eu também fiquei pensando que esse episódio aqui ele vai ser muito mais também para pessoas que talvez já me conheçam ou que já tenham alguma simpatia, familiaridade por mim. Mas para pessoas que estão aí caindo de paraquedas, talvez seja o caso, espero também poder oferecer algo de útil para elas. E deixa eu me apresentar então, né? Eu sou a Ana Streit, eu sou mãe, sou psicóloga, mestre em psicologia e saúde, especialista em TCC, terapeuta do esquema, supervisora, professora e sou apaixonada por entender de comportamento, por entender como a nossa história e as nossas memórias influenciam a nossa vida hoje. Como a gente olhar para isso, olhar para o nosso passado, fazer links, significar coisas, faz com que o nosso futuro e o nosso presente sejam muito mais conectados, integrados e também, né, de certa forma, com mais sentido. Então, esse é o Você Também Se Precisa, o meu podcast, que tem esse objetivo, né, essa intenção de fazer essas conexões da nossa história de vida, trazendo muito mais autocuidado, mas também muito mais presença, que é uma coisa que eu acredito que eu vivo muito e que sou feliz vivendo com presença, mas, né, viver com presença também tem os seus ônus. E qual que é a minha história, por onde que a gente começa a nossa conversa de hoje? Bom, o meu marido, Rafa, ano que vem, em maio, faz 10 anos que a gente tá casado, né? Então, a gente é casado há 9 anos. O Rafa, ele tem cidadania italiana, né? Porque a avó dele, paterna, tem cidadania italiana, né? É de origem italiana, enfim. E o Rafa e o Mateu, meu filho, eles têm cidadania italiana, né? Por direito deles lá, enfim. Eu não tenho cidadania italiana, eu não tenho origem italiana. Eu tenho origem a parte da minha mãe tem origem alemã e a parte do meu pai é muito português, né? Eles falam assim, o pessoal que já estava aqui. Então, a parte do meu pai é muito mais, entre aspas aqui, brasileiro, né? Que é aquele povo que já tava. O meu avô era Pereira da Silva, minha avó era Oliveira. E assim a gente se desenvolveu, né? A família da minha mãe, ela também tem uma parte ali portuguesa, mas não tem uma coisa assim de tradição. Enfim, a gente tem essa tradição mais alemã na minha família, só que a cidadania alemã, se tem alguém que ouve o podcast e que tem cidadania italiana, que tem cidadania alemã por descendência, que não seja alguém que foi morar lá na Alemanha, enfim, me conta, um brasileiro com dupla cidadania, dupla é alemã, vamos trocar uma ideia, porque dizem, né, que é super difícil conseguir a cidadania alemã. Inclusive, tem algumas regras que, dependendo da geração, né, se consegue mais, né. Mas o Rafa, meu marido, ele, anos atrás, já foi em busca da cidadania italiana dele. E eu, para ter direito à cidadania, existe a cidadania por matrimônio, né, eu preciso ter um certificado de fluência, de proficiência na língua italiana. Eu, como uma boa CDF, quis, né, a minha cidadania italiana por matrimônio, né, por esse direito adquirido, conquistado
amorosamente. E fui atrás, então, de ver como é que fazia para eu ter a cidadania italiana por matrimônio. Para ter a cidadania italiana por matrimônio, o que a gente precisa fazer? Precisa, além de entrar com a papelada, né, a gente precisa ter um certificado dessa proficiência. E aí, para isso, existe uma prova que a gente faz. Essa prova, ela avalia as 4 competências, então a gente tem que conseguir ouvir, falar, escrever e ler em italiano. E é uma prova difícil, né? Porque eu tive contato com o italiano, mas aquela coisa de viagem, aquela coisa que a gente brinca, né? Ai, tchau, buongiorno, grazie, pizza, pasta, vino. Mas nunca de conseguir fazer uma frase, de conseguir ler. Os artigos em italiano são artigos mais complicados. Então tem lá, li, enfim. É um mundo à parte. E eu fui fazer uma aula, fazer um curso preparatório para essa prova. Só que eu me apaixonei pela língua. Eu me apaixonei pelos acentos, pela pronúncia, enfim. E eu amei estudar. E aí eu estudei 2 semestres, então foi um ano inteiro estudando para a prova. E depois fiz mais um mês de aulas particulares que eu fui fazendo semanalmente ali. Enfim, desde que acabou o curso, enfim, até que eu fiz a prova tem que ser presencial, e aí foi bem na época que eu tava viajando, que teve a primeira ocasião da prova. Os colegas da minha turma fizeram a prova nessa ocasião, que foi em julho desse ano, e a gente tinha um grupo no WhatsApp, e eu só fui vendo que eles mandavam assim, ai, repeti, não passei, não consegui, então assim, mais da metade da minha turma rodou nessa prova, rodaram na parte oral, porque a gente precisa falar 3 minutos em italiano, né? Então tem um examinador vai perguntando algumas coisas e a ideia é que tu consiga desenrolar no italiano cometendo menos erros possíveis, né? Mas tu precisa ter um certo vocabulário, tu precisa conseguir construir frases, precisa usar os verbos, os tempos verbais de uma forma apropriada, né? Enfim, vai cometer erros, mas que não seja uma forma, né, muito grotesca ou uma coisa assim. E aí, a minha prova foi ontem e eu, gente, é uma característica minha, falei até pro Rafa, como eu disse no início desse episódio, sou feliz sendo assim, né? Mas eu não consigo, me faz mal fazer as coisas de qualquer jeito. Eu não sei viver fazendo as coisas de qualquer jeito. Se eu vou fazer algo, eu foco naquele algo e aquilo precisa me deixar minimamente satisfeita. Eu sou uma pessoa exigente, mas eu não tô falando aqui numa coisa assim, sofrida, né? Eu me dedico, mas também eu vou cuidando dos meus limites. E aí, foi a prova ontem e eu saí com um sentimento muito feliz de sair grata e orgulhosa do meu desempenho. Então, assim, não só meu desempenho na prova, mas o meu desempenho na preparação da prova. E essa é a moral, esse é o ponto aqui do episódio de hoje. Por isso que eu tô contando, né, tudo isso aqui, enfim. Por quê? Claro, eu até pensei em falar isso aqui no episódio, né? Tô num momento privilegiado que eu não sei o resultado ainda. O resultado dessa prova acontece assim, né? A gente faz toda a prova lá, tem as folhas de resposta, bem como um concurso, uma coisa assim bem formal, né, organizada, assina várias coisas, tem vários códigos de barras lá com o nosso número de matrícula. Depois que a gente terminou, a parte oral é gravada, enfim, tudo nos trinks lá. Todo esse material vai para a Universidade de Siena. Lá eles corrigem as provas do mundo inteiro. Então, todo mundo que está tentando a cidadania italiana, que está querendo ter essa, não é proficiência que fala, mas esse certificado, né, de italiano, enfim, da língua, faz essa prova. E tem vários níveis, vários tipos nessa prova. E a Universidade de Siena que condensa, que organiza as provas, que prepara e que corrige. E eles levam cerca de 2 meses, 1 mês e meio, mais ou menos, para corrigir. Então, eu ainda tô nesse período que eu não sei, eu não tenho resultado oficial. Mas depois eu até posso fazer um episódio contando, se forem do interesse de vocês, né? Contando como eu fui, quais foram as minhas notas de fato. E, enfim, falar sobre o que eu tô sentindo lá naquele momento, que eu ainda não sei, né? Porque ainda não chegou. Mas eu sei como eu tô me sentindo agora. E como eu tô me sentindo agora, eu acredito que tenha muito de maturidade emocional e de uma construção de presença com relação ao que eu pude me dedicar. É um olhar de mais olhar para como eu fui de fato e um foco no processo, um foco no durante e não só no resultado. E eu quis trazer isso aqui porque eu vejo que a gente é muito ensinado a focar no resultado e a gente fala pouco em como olhar para o processo, como olhar
pro desempenho, no sentido de coisas que estão no nosso controle. Então, eu quero usar a minha história como exemplo para deixar claro, assim, a gente como fazer esse movimento de focar no que está nas nossas mãos e não só no resultado, no prazo, no empenho, porque às vezes a gente associa sucesso, a gente associa ter conseguido algo só com o resultado final e a gente não olha tudo que a gente aprendeu no processo, tudo que a gente teve de bom nesse processo, tudo que a gente foi capaz de executar, as habilidades que a gente teve que aprimorar, cultivar, lapidar, né? Então, como que seria se eu só olhasse o resultado? Eu eliminaria tudo que eu consegui, tudo que eu vivi nesse processo. Só ia me importar se eu passasse na prova, né? Se eu conseguisse lá o sucesso na prova. E o sucesso, ele tem algo muito claro e factível que é. São 4 provas, né? Eu preciso tirar 7 em cada uma delas. Se eu tirar, por exemplo, o máximo em 3, em uma eu tirar 6, eu já repeti. Então, claro, isso é muito importante, né? Isso é o que foi ali o pontapé inicial para toda essa caminhada. Assim como alguém, eu quero emagrecer, eu quero ficar com uma aparência que eu goste, eu quero passar no concurso, eu quero, enfim, o objetivo que vocês tiverem, né? Pode ser, quero tirar a carteira de motorista. Esse objetivo, ele é o que nos move muitas vezes, né? O que faz com que a gente se mexa. Talvez eu mesmo com o desejo de aprender italiano, talvez eu não teria todo esse empenho se eu não tivesse essa meta ali clara dessa prova. Não me prepararia da forma que eu me preparei, não teria aprendido tudo que eu aprendi como consequência. Mas não é o resultado que vai invalidar, né, tudo que existiu nesse meio. E por que eu tô falando isso? Porque é justamente esse o sentimento que eu tô agora, de que eu fiz o que eu pude, eu tô feliz com o quanto eu me dediquei. Eu olho, assim, às vezes que eu estudei, às vezes que eu deixei de, por exemplo, fazer coisas gostosas para mim. Eu olho a minha habilidade de organização para poder ter estudado o que eu queria. Eu olho a minha habilidade de resiliência, eu olho a minha disciplina de várias vezes querer procrastinar, de várias vezes ter procrastinado, né? Tipo, eu vou sentar para estudar aqui e aí meia hora ficava fazendo outras coisas, inclusive trabalhando, porque outras coisas eram mais prazerosas no momento do que estudar, porque estudar me dava um nervosismo ali, será que eu vou passar, será que eu não vou? Aquela sensação do processo de aprendizagem, que é uma sensação de, poxa, nunca vou conseguir, não vou conseguir decorar, não vou aprender, olha tudo que eu não sei, que são coisas pra gente tolerar em alguma medida e que humanamente a gente vai querer fugir. E pra quem estuda línguas, né, eu até com essa experiência do italiano, dessa prova, eu percebi como eu gosto de idiomas. Como eu acho incrível, faz muito sentido, porque eu gosto muito de palavras, eu gosto muito de comunicação, de não só comunicação no sentido que nem eu tô fazendo aqui, ou de uma comunicação no sentido expositiva, de para mais pessoas, né, a oratória, mas a comunicação no 1 a 1, no íntimo, uma comunicação interna, às vezes, né, eu gosto muito de como a gente precisa ter vocabulário, ter repertório para, por exemplo, expressar um sentimento, para viver de uma forma mais gostosa, né? Agora mesmo eu tava dobrando umas roupas e aí aproveitei para ouvir uns áudios de uma amiga minha que ela tinha mandado, faz bastante tempo já. Eu pensei, eu vou ouvir os áudios dela, porque eu sabia que era um tempo maior de áudio, que eu ia querer ouvir com calma e tal. Como eu tava estudando, eu fui deixando coisas muito legais, como eu disse, né? Fui deixando de lado. E aí, ouvindo os áudios dela, eu pensava, nossa, que ela falou exatamente o que eu colocou em palavras, algo que eu nunca tinha pensado em colocar em palavras dessa forma. Também me sinto assim, porque ela conseguiu expressar algo numa forma de falar que fazia sentido pra mim, enfim. Então, eu sempre fui muito encantada por isso. De como, às vezes, o processo de terapia também faz isso, né? A gente conseguir nomear um sentimento. Eu lembro, um dos primeiros processos de terapia que eu fiz, que a terapeuta me falou assim, tu tá sentindo ansiedade. E eu não tinha nem ideia que eu ficar antecipando tudo na minha cabeça era ansiedade. E aquilo me marcou de uma forma e foi algo de muito autoconhecimento também naquele momento, né? Então, poder nomear as coisas, e isso com as línguas, né, com os idiomas, foi algo que eu descobri que potencializa, que se multiplica. Então, eu amei, né, isso eu aprendi nesse processo. Poxa, como eu gosto de estudar idioma,
como eu gosto de me desafiar nesse sentido de como que eu falo tal coisa e de ver a evolução, né? Eu fiz um método de estudo que era escrever primeiro, né, em italiano, os assuntos que eu queria ter mais repertório. Então, eu estudei principalmente 4, que foram esporte, comida, viagem e leitura. Aí eu criei frases simples, né, frases diretas assim, mas com verbos diferentes, com palavras diferentes para expressar coisas que eu realmente pensava sobre cada um desses assuntos. E aí eu fiz esses blocos, né, de texto. Daí eu gravei no WhatsApp para um grupo comigo mesma, né? E primeiro eu botei o Rafa no grupo, depois tirei o Rafa no grupo, aí ficou um grupo lá, prova de italiano, e eu gravava aquilo que eu tava ali, né, que eu tinha escrito, e aí depois eu ficava ouvindo, então, aí tava no carro, ou tava fazendo qualquer coisa, eu ficava ouvindo, aí em outro momento eu tentava falar de novo. As primeiras vezes que eu gravei, eu tinha uma pronúncia, eu tinha uma forma de falar, depois eu já tinha uma outra pronúncia, depois aquelas coisas foram ficando naturais na minha cabeça, e isso é incrível, né, do processo. Então, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga lá ter sucesso em passar na prova agora, tudo isso tá em mim ainda, tudo isso ainda vai ficar comigo. E isso é, na prática, a gente aproveitar a jornada, ou a gente ter gratidão pela jornada, né? Ter gratidão não é no sentido, como é que eu vou dizer assim, gratiluz, não, mas é a gente poder dar valor, reconhecer a nossa jornada de um jeito realista, de uma forma também madura e olhando o que a gente fez, não só colando no resultado. Porque qual que é o perigo aqui? A gente ter uma lógica, né? Eu ter uma lógica de um pensamento muito reducionista, linear, até negativo, vamos dizer assim, de que se eu não passei, então foi tudo em vão. Ou pior, coisas que eu já pensei em momentos de uma conversa muito dura interna, de assim, nossa, eu fui uma idiota, eu fui uma tonta de ter me dedicado tanto e não consegui. Então, isso é perigoso, porque isso faz com que a gente, além de invalidar toda a jornada, né, todo o processo, a gente se coloca num lugar de muita maldade, né, de muita crueldade. Então, esse cuidado e essa forma de lidar com as nossas metas, eu acredito que faz inclusive com que a gente viva melhor, sabe? Como eu falei. Então, a moral da história é poder olhar, assim, as coisas que a gente está se dedicando hoje, as coisas que são importantes para nós hoje, olhar, assim, para o objetivo. Ter uma visão também, a palavra da moda, né? Uma visão empreendedora. Ter uma visão estratégica. Por exemplo, não adiantava também só eu me deliciar com o processo e não ter um método claro de estudo, que na verdade foi um método que eu mesma criei, que eu pensei assim, cara, eu tava estudando sobre vários assuntos aleatórios, tava estudando sobre, como que tu conversa com os teus vizinhos, qual o relacionamento que tu tem com os teus vizinhos, daí depois eu tava vendo roupa, tava vendo sobre minha experiência no mundo de trabalho, tava vendo sobre vários assuntos aleatórios e o que eu tava sentindo? Eu consigo falar sobre várias coisinhas, mas eu vou falar aqui 2 frases e acabou. Porque eu tenho uma coisa também, né? E o autoconhecimento é importante nisso. Se eu não for falar algo que eu tô minimamente satisfeita, eu vou ficar quieta. Então, se eu não conseguir elaborar na minha cabeça pelo menos o meio da frase, ou o início, meio e fim da frase, eu vou ter muita dificuldade de falar. Então, eu gosto de saber o que eu vou falar. Então, o que eu vi? Bom, eu vou conseguir aqui desenrolar uma outra frase depois. Se a pessoa me perguntar qualquer coisa, eu vou travar, porque eu não vou mais ter repertório, ou, enfim, eu não tenho vocabulário desse assunto o suficiente. Eu vou pegar e vou estudar 4. 4 que eu gosto e 4 que eu acho que eu vá bem. Então, foi a minha escolha ali para a prova, né? Eu peguei 4 assuntos e eu sabia falar muito bem daqueles assuntos. Sabia, por exemplo, leitura, eu sabia falar quando eu leio, leitura, o último livro que eu li, eu sabia falar várias coisas sobre aquele assunto. E foi o método que eu escolhi. Então, claro, a gente ter minimamente um alinhamento, né? Minimamente avaliar se, será que vai ter chance de eu conseguir esse meu objetivo é fundamental. Nem preciso dizer isso, né? Porque eu quero dizer assim, não adianta só a gente aproveitar a jornada, só que a jornada a gente tá procrastinando, a gente tá perdida, a gente tá fazendo quando dá, a gente não tá priorizando aquilo, não é sobre isso que eu tô falando, tá? Mas assim, tu te dedicou, tu vai estudar para um concurso, tu te dedicou, tu tá satisfeita, tu não precisa lá te matar estudando 12 horas por dia,
ou sei lá, se tu puder, se tu quiser, ok, mas às vezes é estudar o que é possível pra ti naquele momento que vai te dar essa satisfação. E isso, o básico tem que estar ali bem feito, né? Pra gente poder, então, aproveitar a jornada. Mas qual que é a virada de chave, assim, né? O que é a moral da história? A gente fazer o que dá, fazer bem feito. Eu acredito muito, né? Em fazer bem feito, em fazer de uma forma que eu vá estar feliz com aquilo ali, me dedicar, nem que seja minimamente, mas priorizar em alguma medida, estar organizada com aquilo que é importante para mim. E depois que eu fiz isso, é pensar assim, bom, o que estava nas minhas mãos, o que eu pude para esse momento, dentro das minhas capacidades, dentro do que eu consegui até pensar em ajudas para pedir e tudo mais, eu fiz. Então, se o resultado vier, eu tô muito feliz, mas se ele não vier, eu também tô feliz no sentido de que eu sei que eu tô satisfeita com como eu me desempenhei. Então, é tirar o foco só do resultado e colocar o foco no nosso desempenho. É aquilo que falam, assim, quando vai elogiar uma criança, né? Não só falar do resultado final. Por exemplo, ai, que lindo teu desenho. Ai, como tu fez lindo tal coisa. Ah, que incrível a nota 10. Mas é elogiar o processo da criança e tirar só o foco do resultado. Não é a gente ser falso, né? Por exemplo, se eu não passar na prova, eu quero me dar o direito de sofrer, quero me dar o direito de ficar chateada, quero me dar o direito de ficar, enfim, em luto por causa daquilo ali, mas não deixar com que, se o resultado não seja como o esperado, que eu invalide toda a caminhada. Então, qual que é o ponto? É que o resultado sendo diferente do que eu espero, o real sendo diferente da expectativa, é que isso não invalide todo o que houve, tudo de bom que aconteceu ali. Numa criança, por exemplo, ao invés de só falar assim, olha, parabéns, tu tirou 10, olha que legal que tu te dedicou pro 10. Mesmo que a criança tirou 8, olha, eu vi que tu estudou, eu vi que tu foi resiliente, eu vi que tu aprendeu tal coisa, eu vi que tu melhorou tal habilidade, eu vi que tu tentou o que deu, o que tu pôde, enfim. Porque isso trabalha as nossas habilidades, né? Isso vai olhar para quem a gente é, para como a gente se comportou ali. E o resultado, às vezes, depende de várias outras coisas que não estão nas nossas mãos. Então, se tu vai fazer uma prova, se tu tem um objetivo, agora vem final do ano aí, te colocou alguma meta, enfim, procura olhar não só para o resultado, mas também para o processo. Eu espero que essa conversa, que essa reflexão aqui possa ter dado mais material e que possa, inclusive, se somar a formas legais que tu pense sobre isso, né, sobre o processo, que eu quero saber, inclusive. Tem alguma coisa aí que tu pensa sobre o processo, alguma lição, sei lá, alguma frase que te inspire, algo que faça sentido pra ti ou algo que tu ficou pensando a partir dessas reflexões aqui? Me conta nos comentários, vamos seguir conversando, que eu vou amar poder ouvir o que vocês pensam sobre processo, resultado, enfim, o que tá aí na cabeça de vocês, vamos somar reflexões, que eu também quero aprender. Muito obrigada pela companhia. Até o final desse episódio, em mais um episódio, eu fico muito honrada e tô muito feliz da construção que a gente tá fazendo aqui, juntos. Então, muito obrigada, um abraço e até o próximo encontro.